Vamos continuar então falando sobre diagramação. Na verdade, esse aqui é o último capítulo que a gente vai conversar sobre diagramação. Eu vou te mostrar agora uma das diagramações mais recentes aqui da Editora Flive, que é do livro do Juliano Furlaneto, que é uma diagramação que a gente fez e gerou muita conversa aqui dentro sobre. Porque na verdade é uma diagramação Flive, não é uma diagramação premium, porque ela foi muito além de uma diagramação premium. Só que é um livro de contos, não é um livro de poesia, um livro que cada página é única. Mas você vai ver que esse acabamento ficou tão incrível, esse acabamento ficou tão fora do normal, que a gente chamou ela de Flive. Mas, inicialmente, a ideia é que fosse um premium, para você ver que às vezes a gente passa um pouco do ponto. Eu vou te mostrar já agora, aqui ó, o arquivo em PDF, original. O Juliano, ele publicou esse livro aqui faz coisa de 1 semana, 2 semanas, então olha só que bacana. A gente traz aqui ó, um prefácio, que foi escrito pela Sabrina Dalbello, que também é uma escritora de Bento Gonçalves, muito querida, espero que um dia ela publique com a gente, ela publica com algumas editoras que têm um mercado diferente do que a gente costuma atuar, mas a gente tem aqui um trabalho muito bacana que foi feito no prefácio, tá vendo só? Olha isso, é uma abertura, uma frase do Stephen King, abrindo o livro de cara, e aí entra num prefácio que também tem uma linguagem própria. Isso aqui é a diagramação que foi para a gráfica, tá? Então não estranhe essas linhas, essa parte branca. Se você nunca viu um arquivo de gráfica, isso aqui chama sangria, essa parte branca aqui é uma sangria, e essas linhazinhas aqui ó, são as linhas de corte. O que serve isso? A gráfica vai imprimir essa folha inteira e ela vai cortar nessas linhas. Por isso que tem um preto vazando, ó, tem um preto extra, né? Que ele continua. Porque aí, se eles cortarem meio torto, mesmo se eles cortarem um pouco para cá, vai dar certo, porque a cor vai ficar correta, não vai ter problema, entendeu? Se o diagramador te mandar o arquivo sem isso aqui, velho, ele é um péssimo diagramador. Honestamente, ele não é um bom diagramador, você está contratando uma pessoa que não é profissional. Vamos continuar então. Aqui tem o prefácio, aí a gente entra nessa página extra, que é basicamente um choque, uma batida, mais uma foto que pode ser usada para rede social, e aqui, carta do autor. O Juliano quis conversar diretamente com os leitores dele, então ele fez uma carta do autor, aqui ele fala um pouco sobre o trampo dele, deixa ali o nome dele, e a gente tem mais uma página maluca, uma página de quebra, uma página de impacto. O sumário, muito bacana esse sumário, olha só quanto elemento gráfico foi usado nesse livro, olha quanto elemento gráfico a gente tem aqui. Mas eu quero mostrar para vocês a entrada. Conto 1, vamos começar então com os contos dele. Isso aqui ó, é uma quebra de capítulo, olha que bacana esse elemento gráfico que foi feito na diagramação, uma fonte muito bem escolhida, um número que também tem uma fonte bem escolhida, que teve um acabamento em sangue e tal, tudo em preto e branco que deu muito certo. Esse cemitério embaixo é um elemento que se repete bastante no livro, então o diagramador decidiu usar ele em muita coisa, inclusive na divulgação que o Juliano fez, ele usou esse cemitério aqui, bastante. Então ó, cada conto que foi feito nesse livro tem um elemento gráfico de abertura. Então, Pacto, que é o primeiro livro, o diagramador decidiu usar uma fonte bem estilizada, ele substituiu o T pelo T que tem na capa do livro. Se você já viu esse livro, sabe que a capa dele é muito bonita também, e tem esse Tzão aqui, maravilhoso, de ponta cabeça. Ele usou esse elemento gráfico dentro da diagramação do livro, e inclusive aqui, ó, nessa linguagem, que é uma linguagem padrão do livro, que inclui todos esses detalhes. Essa diagramação, ela foi toda pensada para ser muito forte, muito presente, entendeu? Então deu muito certo. Essa é uma página que corriqueiramente aparece em divulgação na rede social, direto eu vejo. E a gente começa a contar a história, é uma história, então não tem por que você ficar metendo elemento gráfico ali dentro, porque vai ficar uma porcaria. Então o diagramador trabalhou muito bem nas entradas de capítulo para que ficasse bacana e não pesasse. E eu quero que você perceba nessa página aqui que é só texto, tá? Olha o espaço que tem entre as linhas. Esse aqui é um espaço bom, um espaço perto de 1.5 do Word. É um espaço bem próximo disso, de espaçamento entre linhas, e é um espaço bacana. Se o seu livro for muito juntinho as linhas, vai economizar página, vai economizar dinheiro, mas vai ficar uma bosta, meu parceiro. Vai ficar uma bosta, porque o seu leitor não vai conseguir ler rápido o suficiente para ele considerar aquilo um livro prazeroso. Ele vai perceber que está demorando mais tempo do que o normal para ler o seu livro. E isso faz o quê? O livro ser uma experiência ruim. Se o seu livro for uma experiência ruim, você dificilmente vai ter divulgação boca a boca. E divulgação boca a boca vende muito livro. Outra coisa importante,
essa separação entre cada palavra. A separação entre cada palavra também é muito importante que seja bacana. Olha essa página como um exemplo. Pega os livros da tua casa que foram editados por editoras tradicionais ou editoras boas. Se você tem um livro da Flávia aí na tua casa, pega ele e usa ele como base, porque as nossas diagramações sempre são muito bem feitas. Então, a separação entre as palavras tem que ser bacana também. Se você apertar, acontece a mesma coisa que acontece com o espaçamento entre linhas. Fica maçante, fica demorado, fica ruim. E o seu livro vai perder muito potencial. E por fim, tem separação também entre as letras. Toma cuidado com isso. Muita gente, eu já vi fazer isso, dá uma apertadinha na letra e economiza 10 páginas no livro, para pagar um pouquinho menos na impressão, pagar um pouquinho menos na diagramação. E aí o que acontece? Também fica uma bosta, também fica pouco prazeroso, o seu leitor não gosta. Um tempo atrás, eu vou dar um exemplo bom, um tempo atrás a Fox fez um dia inteiro, na verdade foram 2 dias eu acho, maratonando The Walking Dead. E eles aceleraram acho que foi 13% os episódios, algo assim, para que desse tempo de eles passarem tudo naqueles 2 dias. Porque no outro dia eles iam começar a passar a nova temporada. Então era meio que uma campanha de marketing que eles estavam fazendo. E para caber tudo em 2 dias e também chamar um pouco de atenção, eles aceleraram os episódios numa porcentagem que, segundo eles, era imperceptível, mas que ia viabilizar que eles fizessem essa maratona. Eu assisti alguns episódios e, sinceramente, eu não sabia disso, tá? Quando eu liguei, eu assisti uns 2 minutos, eu falei, poxa, esse episódio tá muito mais corrido do que normal. Ele tá estranho. Eu notei que estava estranho, entendeu? Quando eu fiquei sabendo que tinha sido acelerado, aí tudo bem, tranquilo, foi de propósito, realmente eu estava certo, mas eu percebi. O seu leitor vai perceber se você fizer uma coisa nas coxas, ele vai perceber se você fizer algo para economizar dinheiro, economizar tempo, economizar qualquer coisa, ele vai perceber e isso vai perder pontos com ele, porque ele comprou o teu livro, ele pagou pelo teu livro. Se você não entregar para ele um bom produto, ele tem todo o direito de não gostar do teu livro só por causa disso. Ele tem todo o direito. Então, muito importante, presta muita atenção nisso. Vamos finalizar esse capítulo aqui, eu quero te mostrar a abertura do próximo. Ó, a gente tem aqui uma página em branco, para quê? Para que a próxima página importante seja numa página ímpar e logo na sequência a gente entra num conto. Tá vendo? Ó, é a mesma linguagem de quebra de capítulo. A gente tem em cada conto a mesma linguagem. Por quê? Criar uma identidade visual. Uma diagramação com identidade visual é muito, muito, muito importante mesmo. E aí, olha só, Obsessão, numa fonte muito bacana, que é a mesma fonte inicial, com pouquinhas alterações, uns morceguinhos para manter identidade visual e uma imagem nova. Uma imagem completamente nova que foi usada pelo diagramador, que combina com esse livro. Então, assim, vamos se atentar a algumas coisas, tá? Eu vou mudar aqui a minha câmera para que você olhe no meu rosto enquanto a gente conversa. Muito importante que você tenha essa noção de espaçamento entre linhas, espaçamento entre palavras, espaçamento entre letras, tamanho de fonte. Isso é uma fonte boa. O que é uma fonte boa? Times 12, Arial 12, calibre 11... Cada fonte tem alguns tamanhos diferentes, tá? Mas o seu diagramador, ele vai conseguir encontrar uma fonte com o tamanho correto que fique bom. O importante é que você olhe para aquilo e fale, pô, tá bacana. Visualmente, tá bacana, dá para ler. Não é um negócio tipo, pô, tá pequeno, mas dá para ler. Não, tem que ser bom, cara. Tem que ser bom. Afinal de contas, você quer que o teu livro seja um sucesso? Quer que o seu livro venda 1.000 exemplares por ano? Ou você quer que o seu livro venda 3.000 ou 10.000? Ou você quer que ele venda 10 exemplares por ano? Que você seja um desses autores amargurados que ficam no Facebook reclamando que ninguém valoriza a literatura, que ninguém valoriza a escrita, que ninguém valoriza nada, 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 que só quer saber de novela da Globo. Isso não é verdade, cara. A verdade é que as pessoas estão comprando livros de outras pessoas. Pessoas que investiram mais dinheiro, mais tempo e que se arriscaram, que acreditaram no próprio trabalho. Se você não acreditar no teu trabalho e ficar buscando economia, você não vai ter dinheiro de volta, cara. É simples. Dinheiro atrai dinheiro. Esforço atrai dinheiro. Risco atrai dinheiro. O seu tempo é um investimento também. Seu tempo atrai dinheiro. E é assim que funciona. Tá? Tenha consciência disso. Para você conseguir ter sucesso, você tem que confiar no seu trabalho e apostar todas as suas fichas nisso. Para que sua diagramação seja bacana, eu te dei várias dicas, vários pontos, várias comparações. Se você não é um autor da Editora Flávia, está pensando em produzir um livro, eu te sugiro real, cara. A gente tem uma diagramação que foge muito do comum
que é muito bacana mesmo e que chega num nível que eu nunca vi nenhuma editora no Brasil fazer, tá? Nem Darkside. Darkside, eu amo vocês, as capas de vocês são incríveis, mas a Darkside não tem diagramações tão legais quanto as que a gente faz. Então, na minha opinião, eu tenho muito orgulho mesmo da minha equipe. E a minha equipe é incrível, então pode confiar. Se você quer uma diagramação foda e ainda não publicou com a Editora Fly, vem com a gente, vai ficar muito incrível, beleza? Bom, o próximo módulo, então, a gente vai falar sobre o quê? Sobre ISBN, o pecado, o terror dos autores independentes. Quanta gente não publicou livro sem ISBN, sem código de barras? Ou quanta gente já publicou livro em uma editora que o ISBN não era um ISBN novo, que era um ISBN copiado de outro livro, que era um ISBN inventado? Eu já ouvi falar de casos bem fodas mesmo assim. Então fica comigo que ele vai começar logo em seguida, ou caso você vai parar o curso agora para ver depois, a gente logo se encontra.